Se a prosa ficcional portuguesa contemporânea assumiu um olhar crítico para sérias questões como as guerras coloniais e a ditadura, na poesia o que se observa é uma multiplicação de temas e formas que cria um ambiente de absoluta liberdade criativa. No final da década de 1930, coincidindo com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, surge em Portugal o neorrealismo, um movimento de literatura social de combate ao fascismo. E a partir da década de 1950, essa literatura se renovou, enriquecendo-se com atitudes existencialistas e surrealistas. Com a Revolução dos Cravos, a produção literária ganhou novos matizes, incorporando a literatura de guerra e o experimentalismo estético. A Revolução dos Cravos trata-se de um dos mais importantes acontecimentos históricos da década de 70. Foi um movimento que derrubou o regime salazarista em Portugal em 1974, de forma a estabelecer as liberdades democráticas, promovendo transformações sociais no país. Após o golpe militar de 1926, foi estabelecida uma ditadura no país. No ano de 1932, Antônio de Oliveira Salazar tornou-se primeiro-ministro das Finanças e virtual ditador. Salazar instalou um regime inspirado no fascismo italiano. As liberdades de reunião, de organização e de expressão foram suprimidas com a Constituição de 1933. Em 1968, Salazar sofreu um derrame cerebral e foi substituído pelo seu ex-ministro Marcelo Caetano, que prosseguiu com a sua política. A decadência econômica e o desgaste com a guerra colonial provocaram um descontentamento na população e nas forças armadas. Isso favoreceu o aparecimento de um novo movimento contra a ditadura. E no dia 25 de abril de 1974, explode a Revolução. A senha para o início do movimento foi dada à meia-noite, através de uma emissora de rádio. A senha era uma música proibida pela censura, Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. Os militares fizeram com que Marcelo Caetano fosse deposto, o que resultou na sua fuga para o Brasil. A presidência de Portugal foi assumida pelo general Antônio de Spínola. A população saiu às ruas para comemorar o fim da ditadura e distribuiu cravos, a flor nacional, aos soldados rebeldes em forma de agradecimento. Em 1960, o experimentalismo formal domina a poesia portuguesa. E o desenvolvimento da poesia portuguesa na segunda metade do século XX resultou em composições de grande diversidade estética, indo da poesia filosófica de Fernando Echevarria à poesia metalinguística de Antônio Ramos, do experimentalismo de Ernesto Manuel de Melo e Castro ao lirismo de Rui Belo. Anna Hartley, Herberto Herdel também ganharam destaque no movimento que expandiu os limites do texto e incorporou recursos das artes visuais, produzindo alguns objetos híbridos de poesia e pintura. Também é evidente a influência do surrealismo no modo como alguns poetas percebem a realidade. Essa diversidade é a tônica da poesia portuguesa contemporânea. Na década de 1940, escritores que não tinham vínculo nem com o grupo organizado em torno da revista Presença, cujo último número foi publicado em 1940, nem com o grupo neorrealista, criaram a revista Cadernos de Poesia. A revista sustentava o lema "Poesia é uma só" e deixava explícito o compromisso de divulgar poesia atual sem dependência de escolas ou grupos literários, estéticas ou doutrinas, fórmulas ou programas. Participaram dessa publicação tanto escritores consagrados, vindo da revista Presença, quanto novos escritores como Tomás Quino, Sofia de Mello Briner e Eugênio de Andrade, que depois se tornaram grandes nomes da poesia portuguesa. No transcorrer dos anos de 1950, começaram a circular em Portugal, em pequenas brochuras, várias publicações de poesia e crítica literária.
Desse movimento editorial fizeram parte revistas como Távola Redonda, Árvore, Grau e Tempo Presente. Essas publicações foram responsáveis pela revelação de nomes importantes na poesia lusitana atual, entre os quais estão Egídio Gonçalves, Antônio Ramos, Sebastião Gama e David Mourão. A produção dos poetas que surgiram a partir da década de 1970 revela opções estéticas variadas e muitas vezes pessoais, sem vínculo com plataformas de grupo ou de geração. Nelas se fazem presentes desde influências de poetas do modernismo português, como Fernando Pessoa e Almada Negreiros, e do surrealismo até o experimentalismo, que reúne à palavra elementos próprios da música, artes plásticas, teoria da comunicação e do cinema. David Mourão Ferreira produziu prosa, ensaio e poesia, gênero em que mais se destacou. Escreveu uma série de poemas para serem cantados pela cantora Amália Rodrigues. E dessa parceria nasceram obras-primas, como as canções Maria Lisboa, Madrugada de Alfama, Primavera e Barco Negro. Um desses poemas, intitulado Abandono, composto em 1962, é letra da canção que ficou conhecida como Fado Peniche. E nele é feita referência à prisão de segurança máxima para onde eram levados os opositores da ditadura de Salazar. Ao lado do experimentalismo formal, também surgiram poetas que revisitaram temas de grande importância para a identidade portuguesa, como é o caso de Sofia de Mello Brenner. A sua obra poética prima por explorar ao máximo a possibilidade de promover o casamento entre a palavra e a coisa. Reconhecido como um fenômeno literário, Gonçalo Tavares é um jovem escritor que em apenas 5 anos conquistou importantes prêmios literários portugueses. Sua obra-prima, Livro da Dança, foi publicada em 2001. E de lá para cá, surgiram romances, peças de teatro, pequenas ficções e livros de poesia, com um total de 22 títulos. Com seu romance Jerusalém, livro que investiga os limites entre a loucura e a razão, recebeu o prêmio José Saramago das mãos do próprio autor que desabafou: Gonçalo Tavares não tem o direito de escrever tão bem apenas aos 35 anos. Dá vontade de lhe bater. Poeta, ensaísta, ficcionista e professor, Nuno Judici estreou na literatura em 1972 com o livro A Noção do Poema. Em sua obra estão presentes reflexões sobre o fazer poético e a existência do homem contemporâneo, realizadas por meio da abordagem de temas como amor, metafísica, vida, morte e tempo. Filipa Leal estreou na literatura com Talvez os Lírios Compreendam, em 2004. Sua poesia reflete sobre o cotidiano e a vida contemporânea.